Olá, caros alunos e alunas, estamos mais uma vez nesse processo bacana de aprendizagem permanente e de diálogo sobre temas importantes. A nossa disciplina, denominada Temas Educacionais e Pedagógicos, tratará no dia de hoje de questões relativas ao planejamento, relativas à questão do currículo, à questão das estratégias, de como a escola pode desenvolver esse processo de aprendizagem de maneira enriquecedora. Eu espero que você goste da disciplina. Eu me chamo Ângela Mendonça, estarei com vocês discutindo diferentes temas e sob diferentes perspectivas. Sou professora, coordeno o curso de especialização em Direito Educacional, em Pedagogia Social e também atuo no campo da defesa de direitos de crianças e adolescentes no Ministério Público do Paraná, no Centro de Apoio às Promotorias da Criança, Adolescente e Educação. É com esse repertório, com essa perspectiva jus-pedagógica que eu inicio a nossa disciplina, ok? Vamos lá então, fique atento ao seu material e vamos discutir a nossa primeira questão do dia de hoje, a importância do planejamento e a organização do trabalho pedagógico. Caro aluno, já pela primeira temática você deve estar atento, não é? Todo ato pedagógico, no sentido da organização dos processos de ensino-aprendizagem, devem estar vinculados ao processo de planejamento. O processo de planejamento é o processo de reflexão, de organização, não é? De preparo e de mediação de recursos para que o processo de aprendizagem ocorra. Então, foi-se o tempo em que o professor, o profissional da educação, atuava no campo do improviso. Esse momento da improvisação, do ponto de vista histórico, é algo do passado, de professores leigos, né, desqualificados, enfim, com pouco repertório. Na atualidade, o ordenamento jurídico brasileiro e a própria complexidade da realidade exige do professor que ele se prepare, que ele pesquise, que ele organize o projeto pedagógico, né, o trabalho pedagógico à luz da proposta pedagógica da escola. Vamos ver um pouquinho do que Paulo Freire fala a respeito. Retome o seu material. Diz então Freire: todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem de responder às marcas e os valores dessa sociedade, né? Então, nós vemos aqui essa questão do sentido do próprio planejamento. Nós planejamos para quê? Para quem? Veja lá o que diz Freire. Só assim é que pode funcionar o processo educativo, ora como força estabilizadora, ora como fator de mudança. Às vezes, preservando determinadas formas de cultura, outras interferindo no processo histórico instrumental. Esse conceito de Freire, ele nos traz qual perspectiva? Da dinamicidade da sociedade. Ora, se a sociedade é dinâmica, se a escola é dinâmica, se nós estamos no mundo contemporâneo em permanente ebulição, o planejamento pode ser único, imutável, imexível? Por óbvio que não, né? O processo de planejamento é sempre o processo de organização, reorganização, nova organização dos processos de pensar e fazer no campo pedagógico. Então, essa dimensão do planejamento como algo da cultura da escola, né, que leva em conta as marcas e os valores da própria sociedade, nos impõe esta condição. Por isso, eu peço que vocês observem aí a imagem da charge, onde a professora, com uma pilha de materiais, orienta os alunos. Copiem da página 5 até a 999. Talvez algum dos colegas já tenha, no passado, vivido uma situação parecida, né, em que a atividade de cópia desconectada, de sentido, de objetivos, de finalidade pedagógica, acabava sendo utilizada como uma forma de, entre aspas, preencher o planejamento. Então, quando sobrar tempo, e se sobrar tempo, eu passo uma cópia, né? Essa imagem da charge, ela remete a algo que precisa ser repensado
e redimensionado, não é? Se há necessidade de fazer algum processo de escrita, de registro, de cópia, que sentido ele tem? É da página 5 à página 999? Em quanto tempo? Com qual finalidade? Com qual objetivo? Por que a cópia de determinados textos e de outros não? Por que não pedir a utilização de outras referências aí para a produção de textos, né? Apenas para retratar um pouco de como essa questão do planejamento ou da falta do planejamento acaba, por vezes, sendo utilizada aí para justificar determinadas práticas que estão superadas. Comum em algumas escolas, pelo menos das quais, onde eu passei, observar que quando o professor falta, quando o professor, por alguma razão, não pôde estar na escola para ministrar as aulas, para, enfim, desenvolver o seu trabalho, a pessoa que o substitui imediatamente, utiliza como recurso a cópia, que é uma maneira de deixar os alunos calados, quietos e contidos. Mas pense bem, se foi preciso o professor substituto utilizar esse repertório, certamente porque não houve um planejamento anterior em que esse professor que precisou faltar já deixou o processo planejado, publicizado, estruturado para que outro colega pudesse substituí-lo a contento. Nós precisamos superar esta condição. E aí vem a pergunta que eu faço a vocês à luz do que diz a Mafalda. Mas planejar é fácil? É algo assim que a gente faz naturalmente? É algo que já está incorporado de fato ao nosso cotidiano? Vamos lá, leiam o que diz a Mafalda. O que você está fazendo, Mafalda? Estou planejando a minha vida. Para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar minha vida com clareza. Teoricamente, é claro, né? Porque vejam, ao final do percurso, a complexidade do plano aí que se pretende alcançar. É apenas uma metáfora para que a gente, de fato, discuta acerca da importância do planejamento e também da sua complexidade. Vamos lá, o planejamento, conforme diz o Libânio, que é uma das referências que eu trago aos senhores, um autor bastante conhecido, o planejamento é um processo de sistematização e organização das ações do professor. É um instrumento de racionalização do trabalho pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto escolar. Então, primeiro, é uma sistematização e organização de ações. Por óbvio que esta sistematização de ações, esse processo de organização, ele vai exigir do professor repertório. Por que começar por determinado conteúdo e depois concatená-lo com outro? Se é um instrumento de racionalização do trabalho pedagógico, eu preciso, enquanto professor, entender o que é prioridade, que vai dispor de mais tempo, e o que tem uma função secundária nesse processo. Sem perder de vista que muitas vezes você planeja esperando uma determinada participação dos alunos e depois na dinâmica, no cotidiano da sala de aula, isso acaba se mostrando de outra forma, ou o contrário, você não valoriza tanto uma abordagem, um determinado aspecto e os alunos durante o processo dialógico com o conteúdo, com o professor, demonstram um grande interesse e abrem um grande campo de debate, de pesquisa, inclusive de autonomia por busca de mais conhecimentos naquele campo. Então, essa ideia do Libânio com o próprio Paulo Freire, de que o planejamento é algo dinâmico, ele exige uma sistematização, ele exige uma concatenação, mas ele não pode ser algo rígido e inflexível, reforça a ideia de planejamento de processos, de planejamento permanente. Nessa perspectiva também, vamos ver o que Kensky fala, O ato de planejar está presente em todos os momentos da vida humana. A todo momento, as pessoas são obrigadas a planejar, tomar decisões. Em alguns momentos são definidas a partir de improvisações e em outros são decididas partindo de ações previamente organizadas. Como nós falamos no início da aula, a improvisação, ela deve ser
a exceção no campo pedagógico. É importante que não sejamos inflexíveis, mas que tenhamos clareza de onde queremos chegar, como pretendemos chegar e o que é essencial nesse processo de aprendizagem, sob pena de nos debatermos dentro do processo de planejamento com essa fragilidade, essa incerteza. Quem não sabe o que quer, não sabe que percurso adota, não é? Bem nesta perspectiva. Ainda em relação à definição de planejamento, vejam lá o que diz Sobrinho. O planejamento é um processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, na busca da melhoria do funcionamento do sistema educacional. Como processo, o planejamento não corre em um momento do ano, mas a cada dia. A realidade educacional é dinâmica. Os problemas, as reivindicações não têm hora nem lugar para se manifestarem. Assim decide-se a cada dia e cada hora. Daí a importância do planejamento do professor estar concatenado com planos maiores. Quando eu falo em planejamento, não é apenas o planejamento da aula, da atividade desenvolvida pelo professor, mas o planejamento da própria escola que se sustenta na proposta pedagógica, no projeto político-pedagógico, e o plano anual, por exemplo, elaborado com o conselho escolar, com a direção, com o corpo de gestores, né? Então, esses planejamentos, eles devem estar devidamente amarrados, engatados entre si, para que haja um sentido nesse ato de ensinar e nesse processo pedagógico. Outra questão que nós não podemos esquecer é que existe um planejamento para além da questão da escola, não é? Nós, nos últimos anos, estamos cada vez mais implicados com a construção de um projeto de país. E esse projeto de país pressupõe planos de natureza nacional. Então, o próprio Plano Nacional de Educação, que exigiu um grande esforço de diferentes segmentos, de diferentes setores, para traduzir esses anseios que a sociedade brasileira tem em relação à busca de uma educação de qualidade, ele é parte dessa ideia de planejamento maior. E observem, nós temos macroplanejamentos no campo do sistema educacional. E esse macroplanejamento, ele se dá no âmbito nacional, com o Plano Nacional de Educação, no âmbito estadual, com os planos estaduais de educação, e no âmbito municipal, com os planos municipais de educação. Cada qual, no seu âmbito, incorpora questões vinculadas entre si, né? E também vai refletir no campo geral qual é a direção que se está buscando aí na política educacional. Por óbvio que, se uma das grandes metas do Plano Nacional de Educação é reduzir analfabetismo, então, nos âmbitos municipal e estadual, precisam existir ações que alinhem com esse plano nacional, estratégias e ações articuladas para que isso impacte durante o processo de execução dos planos e se tenha um resultado efetivo em âmbito nacional. Também é importante destacar o quê? Que o planejamento global da escola corresponde às ações sobre o funcionamento administrativo e pedagógico da escola. Por vezes, quando falamos em planejamento, nós focamos muito na questão pedagógica, a importância dos planos de aula, a importância de se pensar a formação do professor, a importância de dispor de recursos didáticos, materiais de pesquisa adequados, recursos tecnológicos que o próprio professor e o próprio aluno possam utilizar. Entretanto, este planejamento pedagógico, ele está muito amarrado a questões administrativas da escola, que vão desde a manutenção do ambiente. Então, eu pretendo ampliar as atividades de convivência dos alunos na escola. Ora, para ampliar a atividade de convivência, eu preciso pensar espaços adequados, né? Eu pretendo
facilitar o acesso dos alunos a recursos tecnológicos. Junto com isso, vem a necessidade de reformas e adaptações para a instalação de computadores, por exemplo, e de sistema de acesso à internet. São questões que precisam andar juntas, amarradas, concatenadas. Então, pense também que a questão pedagógica está diretamente vinculada à questão administrativa e vice-versa. Quantos de vocês, colegas, já não preparou uma excelente aula utilizando um vídeo, utilizando um recurso, uma pesquisa pela internet, e na hora de apresentar o recurso não havia condição porque o equipamento não rodava, porque o computador do professor não reconhecia no projetor, enfim, né? Essas questões que parecem tão simples, tão óbvias, no campo da escola muitas vezes inviabilizam o trabalho planejado, preparado e articulado, competente que o professor organizou. Da mesma forma, é importante que a gente retome aquilo que nós já falamos, não é? De que o planejamento global da escola está vinculado ao PPP, ao projeto pedagógico da escola. E a importância de que este projeto seja desenvolvido em conjunto com a comunidade escolar, que ele tenha esse sentido cultural defendido, apontado por Paulo Freire. Então, vamos aqui trabalhar com alguns conceitos de planejamento. Planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar, né, de como a escola funciona, do que ela pretende ensinar, é um instrumento que sistematiza ações escolares do espaço físico até as avaliações de aprendizagem. O planejamento de ensino, que envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino projetada para o ano letivo todo e, claro, permanentemente, constantemente avaliada. E o planejamento da aula, né, que organiza as ações referentes ao próprio trabalho de sala de aula no seu cotidiano. Quem é um elemento importante, estratégico, nesse processo de planejamento de aula é a figura do professor, né, que, de fato, tem um papel importante, estruturante aí nesse desenvolvimento da aprendizagem, sem descuidar do planejamento curricular e do planejamento de ensino, ok? Então, são planejamentos que se concatenam entre si. Lembre disso. Mesmo assim, né, pensando nessa perspectiva dos 3 âmbitos de planejamento, observe esta charge, observe esta imagem, né? É complexo? O que a gente vê nessa imagem, né? Vejam as condições materiais da escola, da sala de aula. Vejam os recursos disponíveis para o professor. Vejam o que esse ambiente comunica. Vejam a dinâmica e o interesse, a disponibilidade dos alunos nesse processo de aprendizagem, né? Então, não é tão simples nem tão linear planejar. Exige esta leitura, exige esta perspectiva das diferentes dimensões do planejamento. Nós podemos destacar pelo menos 2 dimensões do planejamento. Tem uma dimensão política e tem uma dimensão técnica. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? A dimensão política diz o quê? Que toda ação humana é eminentemente uma ação política. Então, o planejamento não pode ser uma ação docente encarada como uma atividade neutra, descompromissada e ingênua. Ah, passa qualquer coisa, vou fazer qualquer atividade, qualquer coisa serve, né? Eu costumo falar que muitas vezes a gente trabalha com a tal da pedagogia da sucata, né? O resto, o que dá, de qualquer forma. Cuidado com isso. Nós sabemos que justamente nós que trabalhamos na escola pública precisamos trabalhar com muito mais qualidade em razão da grande dificuldade, né, do público com quem nós trabalhamos, as dificuldades de acesso a repertórios ampliados e de aprendizagens fora da escola, que muitas vezes são limitados aos alunos que estão conosco na sala de aula. Então, é esse aluno que precisa de você, professor, do seu entusiasmo, da sua dedicação, da sua pesquisa e da sua organização.
Planejamento não pode ser uma ação docente encarada como uma atividade neutra, descompromissada e ingênua. Mesmo quando o docente não planeja, ele traduz uma escolha política. A ação de planejar é carregada de intencionalidades. Por isso, o planejamento deve ser uma ação pedagógica, comprometida e consciente. Pergunte sempre a você: a quem serve o conhecimento? Esse conhecimento, este conteúdo, esta informação, esta pesquisa, esta pergunta que eu faço ou calo para os alunos, serve a quem? A minha atividade docente, a escola onde eu trabalho, está a serviço de quem na nossa sociedade? Interessa a quem este texto mal elaborado, esta correção mal feita, esta permissão para que a indisciplina se instale? Interessa a quem? Né? Essa é a dimensão política do planejar, de uma rigorosidade didática aliada a uma amorosidade. E aí eu falo da amorosidade à luz da perspectiva freiriana, do respeito ao outro que está ali, dispondo do seu tempo, da sua presença e, por que não dizer, da sua existência dentro da escola. No contraponto, também compondo esta discussão de natureza política, a dimensão técnica. O saber técnico é aquele que permite viabilizar a execução do ensino. É o saber fazer a atividade profissional. Essa ideia do planejamento vinculada ao que se ensina e como se ensina. No caso da prática do planejamento educacional, o saber técnico determina a competência para organizar as ações que serão desenvolvidas visando a aprendizagem dos alunos. Cabe ao professor saber fazer, elaborar e organizar a prática docente. Para isso, ele precisa, né, compreender onde ele quer chegar, o que ele pretende com aquele conteúdo, quais são os objetivos da sua intervenção. Eu espero que você tenha refletido sobre isso, peço que você reveja a imagem, a última imagem que eu deixei para sua reflexão. Como você lidaria com a situação se você fosse esse professor? Por onde você começaria? Pela organização do ambiente? Pela atenção dos alunos? Pelo diálogo com aqueles que estão mais próximos de você e depois o envolvimento dos demais? Por onde você começaria? É uma boa reflexão. Imagine você, nesta sala de aula, tendo que planejar uma aula para este aluno. Fica a dica, fica o desafio e fica a tarefa por fazer. Um bom descanso para você. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.